As pessoas têm medo de dar opinião. Praticamente aquela pessoa já não estava gostando muito daquilo que ela vinha fazendo, já não estava se sentindo bem naquele ambiente. Você tá bem? Você vai, não, tô bem. Vai aprofundando na avaliação, o que que a gente percebe que a pessoa não tá bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Living Cast. Talvez você que está aí do outro lado, talvez a sua mente esteja dando sinais e você está ignorando. É exatamente isso que nós vamos falar hoje com uma convidada muito especial. Ela é uma psicóloga, tá? E a gente vai falar daquele cansaço que não resolve com descanso. A gente vai falar sobre o peso que muitas pessoas carregam silenciosamente dentro de si, pessoas que performam bem, pessoas que entregam, pessoas que trabalham todos os dias, mas internamente estão muito esgotadas. E para isso, nós estamos aqui com a psicóloga especialista em comportamento humano, com escuta profunda e prática clínica afiadíssima. Seja muito bem-vinda, Tamires Traspadina. Uma salva de palmas para ela. Tamires, vou começar com aquela pergunta que é clichê, mas é clássica. Claro. Por que você escolheu psicologia? Essa pergunta realmente é até engraçada, assim, mas antes de tudo queria agradecer, Lucas, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Tô muito feliz, realmente, fiquei muito animada com o convite. Mas assim, te respondendo, por que que eu escolhi psicologia, né? Se eu for pensar lá na minha infância, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Gostava de ler tudo, qualquer coisa que tinha na minha casa, até bula de remédio eu lia. Hum. Eh, eu lembro que meu pai tinha uns mapas lá e eu decorava capital de, de país, moeda, tudo. Eu era muito curiosa. E aí, quando fui ficando adolescente, assim, gostava muito de algumas matérias específicas na escola, na história, biologia e tal. Mas também comecei a me encantar com algumas histórias a respeito de saúde mental, assim, aqueles filmes, né? Garota Interrompida, aí fui ler um livro, aquele livro Lolita, essas coisas assim de adolescente. E fui ficando muito interessada nesses assuntos e descobri que existia uma coisa que se chamava psicanálise, que eu não fazia a menor ideia da existência. E isso me deixou muito empolgada. E pensando na minha família, né? Comecei assim, né? A li algumas coisas e pensava na minha própria vida, na vida da minha família, nas relações que tinham até então, e isso foi me deixando muito animada, cada vez mais curiosa, assim, né. E aí quando chegou a época do vestibular, eu já tinha uma certa noção do que eu queria fazer. Eu queria continuar descobrindo coisas, né. E aí para mim descobrir coisas que me interessavam, por exemplo, como por que que certas pessoas faziam tais coisas e por que que eu tinha tais certos problemas também, pessoais. Então, quando chegou nessa fase, eu decidi que era isso, porque isso me instigava e queria continuar descobrindo. E para mim, nada mais interessante de descobrir o que que tem. Naquela época era o que que tem dentro do cérebro. E a Legal, vontade legal. era essa. E foi assim, tô aí até hoje. Pô, bacana. Eh, bom, mais uma pergunta é a seguinte: eu conheço várias pessoas que não têm uma rotina tão intensa assim, e eu Aham. acredito que você também conhece as pessoas assim. Não tem uma rotina tão intensa, mas é aquela pessoa que está sempre cansada. O que o cansaço ele revela de verdade? Isso é uma pergunta. Uhum. E aí eu gostaria que você fizesse uma complementação também. Como que a gente consegue diferenciar cansaço físico de cansaço emocional? Claro. Uhum. Antes de tudo, eu acho que é importante que a gente saiba, assim, né, que as nossas emoções, elas tem um motivo para existir, né. Na verdade, se a nossa espécie chegou até aqui, foi por conta das nossas emoções, né. Então cada emoção que a gente sente, ela serve para nos dar um recado do nosso ambiente. Então você concorda comigo que se eu tô aqui na rua, de noite, sozinha, principalmente sendo mulher, né, eu acho que qualquer um sentiria medo ou ansiedade,
faz todo sentido, né, eu estar ansiosa, eu preciso estar ansiosa nesse momento, até para que eu fique esperta, assim, né, não dê sorte pro azar. Então, primeiro de tudo, acho que é isso, assim, né, as nossas emoções sempre vão trazer um recado do ambiente. E aí você me fala assim: "Ah, mas Tamires, e essas pessoas que estão sempre cansadas e tal?" Mas você vai ver lá a rotina nem é tudo isso. Esse sintoma, né, de cansaço, eh, extremo e principalmente um cansaço que você dorme a noite inteira, você dorme por várias horas, ele não passa, é um sinal muito importante de fato. Por quê? Existem algumas condições psicológicas que acabam sendo afetadas, né, por esse cansaço, né. Então assim, na verdade, o cansaço é uma manifestação de uma condição psicológica. Por exemplo, né, depressão a gente sabe que tem esse componente do desânimo muito importante, né. Às vezes a gente acha que depressão é só ficar triste e tal, mas na verdade o cansaço e falta de prazer nas atividades é um dos sintomas mais presentes, assim, né, na depressão. Então esse cansaço que parece ser injustificável, na verdade já é uma manifestação de alguma coisa que não vai bem. Então assim, novamente, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, condições, servem para nos dar recados. Então, se eu estou me sentindo muito cansada, mesmo quando eu não estou fazendo ativamente alguma coisa, mesmo dormindo bem, acho que isso serve como um sinal de alerta, né? Não estou considerando, por exemplo, situações fisiológicas, né? Tipo assim, não estou falando de anemia e tal. Se essa parte também está resolvida e mesmo assim continuo me sentindo super cansada, eu acho que isso serve como um sinal de alerta. Pô, bacana. Você falou que as emoções têm relação com o ambiente. E eu vejo muito isso. Uhum, Particularmente, a gente atende milhares de empresas aí no Brasil, eu à frente da Livre Soluções Ocupacionais, e eu tenho percebido isso. uhum. Pelo fato da gente transitar em vários ambientes, Sim. a gente acaba percebendo, porque a gente, na qualidade de consultor, a gente está do outro lado. A gente acaba vendo elementos que quem está dentro daquele ambiente não percebe. Uhum, Então, tem empresas que a liderança, ela não é aquela liderança amigável, aham, o trabalhador ele não tem abertura para falar, então você percebe que aquela pessoa ela tá sempre ali pisando em ovos, aquela pessoa que tá sempre retraída, é aquela pessoa que quando você tá num DDS, que é o diálogo diário de segurança, falando sobre situações do próprio cotidiano dela, quando vocês falam: "Gente, alguém tem alguma contribuição para fazer?", ninguém fala nada, uhum, porque as pessoas têm medo de dar opinião. Então, isso acaba gerando ansiedade, né? E ela não vai contribuir para o trabalho dela, ela não vai contribuir até para a satisfação pessoal uhum. também. E isso vai sendo um peso que a pessoa vai carregando, vai carregando, vai carregando, até um momento que aí vem a ansiedade, aí vem um burnout, até que o corpo começa a demonstrar, como você bem falou, esses sinais antes de entrar no colapso. Exatamente. E assim, né, Lucas, se a gente vai fazer uma diferenciação, né, de um cansaço físico para um cansaço inexplicável, assim, né, um cansaço mental, existem bastante diferenças que a gente pode considerar, né? Eu até costumo dizer que é isso, assim, o cansaço físico é um desgaste natural do corpo, né? Você trabalhou o dia todo, você foi na academia, você cuidou de casa, cuidou disso, cuidou daquilo, ou fez um exercício muito intenso, é natural que você se sinta cansado no final do dia, né? E aí, o que o corpo pede nessas horas? Ah, pede um banho quente, pede um prato de comida gostoso, pede o sofá, né? Tipo assim, ah, quero dormir. É isso que a gente sente. Mas quando a gente fala, né, de um esgotamento mental, de um cansaço mental, é isso, né? Você dorme a noite inteira, você tá ali com tudo certo, digamos assim, né? E mesmo assim continua insatisfeito, continua se sentindo desmotivado. Então, o cansaço mental, ele tem umas outras características, né? Às vezes tem aquela sensação de um peso na cabeça, né? Uma irritabilidade mais alta. E uma outra coisa que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado também é a autocrítica excessiva, né? A autocrítica excessiva, ela também tem a ver, né? É um sintoma desse estresse agudo, de uma situação que
não tá indo muito bem. Eu costumo dizer que é como se fosse um celular, né? Por exemplo, assim, o cansaço físico seria a bateria do celular que vai Sim, morrendo, né? Você coloca ela ali no carregador, ele carrega de novo e beleza, é isso. tá. Agora, cansaço mental seria mais ou menos como se fosse um celular que já está com a memória cheia, vários aplicativos abertos em segundo plano, e o negócio vai ficando mais difícil, né? Não é só a carga, tem algo muito além disso que também não vai Sim. bem. Entendi. Tem muita gente aí de casa, provavelmente você que está aí do outro lado, você que está indo para o trabalho e está ouvindo no Spotify ou no YouTube esse episódio, provavelmente você conhece alguém que simplesmente surtou, teve uma crise de ansiedade muito forte, ou até mesmo silenciosamente essa pessoa ela acabou tendo um burnout, ou até mesmo a pessoa ela deixou de ir trabalhar. Vou, Uhum. vou tentar generalizar aqui, tá? E aí é muito comum as pessoas falarem assim: "Poxa, mas o Bruno estava tão bem, Bruno surtou do Do nada? nada. Como assim?" Exatamente. Se no nada é do Pois nada. é. Bruno Nada é é do nosso nada. editor ali, a voz do além, tá, A gente? voz do além. Então, assim, e isso acontece, tem vários casos. Será que esses sinais eles não apareciam antes ou estavam sendo camuflados, ou até mesmo pelo ambiente? Será que o ambiente ele acaba camuflando também a condição psicossocial, psicológica dessa pessoa? Sem dúvidas, né? Assim, a gente tem inúmeros fatores, né, que a gente pode considerar nesse caso, né? Por exemplo, ninguém surta do nada, né? Com certeza já vinham inúmeros sinais que foram sendo ignorados, né? Por exemplo, isso que a gente estava falando antes, né? No mínimo, eu diria aí que é uma pessoa que se cobra muito, né? Uma pessoa que tem uma autocrítica muito intensa. É, outros fatores, né, que a gente pode considerar irritabilidade demais, né? Tipo assim, às vezes acontece uma coisa pequena e a pessoa já descarrega um caminhão de coisa em cima da outra pessoa, intolerante, fica mais intolerante, né? E até a falta de prazer, de fato, né? Provavelmente aquela pessoa já não estava gostando muito daquilo que ela vinha fazendo, já não estava se sentindo bem naquele ambiente, né? Então, eu acho que existem inúmeros fatores que acontecem antes desse surto, da crise, né? Assim, de um negócio ficar feio. Existem muitas coisas que vão acontecendo antes que a gente vai ignorando por inúmeros motivos, né? Para muitas pessoas pode significar, isso não é nada demais, vou deixar para lá, eu tenho que trabalhar. Viver muitas vezes num certo automatismo, né, que não se escuta, não se observa. E até essa questão de, às vezes, até ignorar o sofrimento, né, do tipo, isso não é nada demais, deixa para lá. Então, todos esses fatores vão contribuindo, né, digamos assim, para um caldeirãozinho que vai fervendo, fervendo, e uma hora ele esburra, né? É. Hoje a gente vive na era digital, das redes sociais, né? E até parece que o sofrimento, ele precisa ser bonito. Ah, eu tenho que ter um vídeo perfeito, a vida perfeita. E o que que eu vejo? Às vezes a pessoa, ela tá mal, né? Mas ela diz que tá tudo certo. Nesse início de ano, a gente já entrevistou centenas de trabalhadores, Uhum. né? Fazendo aí o levantamento de avaliação psicossocial, tentando entender a interação dessa pessoa com o trabalho e até onde o trabalho dela impacta na vida dela. E o que que eu tenho percebido? Que as pessoas falam assim: "Tamires, você tá bem?" Você vai: "Não, tô bem. Tudo bem, Tô, tá tudo você? bem", né. Tudo bem, você? E aí quando você vai fazendo vai aprofundando na avaliação, o que que a gente percebe? Que a pessoa não tá bem. Aham. E aí vem a seguinte questão: será que isso seria uma autoproteção? Será que eu tenho, tipo, medo do julgamento das pessoas, medo do que o outro vai achar sobre a minha condição atual? O que será que está por trás desse comportamento na sua visão enquanto especialista no assunto? Uhum. Eu acredito que, assim,
na psicologia clínica é muito difícil falar é isso, é aquilo, ser cravado, assim, né? Porque um sintoma isolado pode significar tudo e pode não significar nada. Então, assim, acho que tem algumas considerações a respeito disso. Muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser muito difícil, de fato, admitir que não tá legal. É, até por uma série de crenças pessoais, né? Assim, trabalho com terapia cognitiva, então a gente vai falar de crenças pessoais, né? De imaginar que, se eu admito que as coisas não vão bem, então quer dizer que eu tô sendo fraco, que eu não tô aguentando a pressão. É, acho que em outros pontos de vista, né, a gente pode considerar também uma questão de sociedade também, né, que apesar de hoje a gente estar falando muito mais de saúde mental, mas para algumas pessoas É um tabu é um ainda, né? tabu. Ontem eu estava conversando com os meus pais e a minha mãe estava contando de uma amiga dela e tal, e falando, fulana de tal teve uma crise de ansiedade, foi parar no hospital. E eu tava lá, né? Uhum. Olha a resposta do meu pai. E pobre tem isso? É, rapaz. Pra você ver que apesar de que a gente tá falando muito, né, muito mais hoje em dia de saúde mental, Aham. mas assim, ainda existe muito preconceito, né? Achar que é frescura, que não é assim, que as coisas é só pensar positivo ou crer mais em Deus, enfim. É. Ah, você tá com depressão porque é falta de É falta Deus. de Tá precisando ir Deus, pra tá igreja. precisando de ir pra igreja. Então, assim, de fato, imagina, né? Imagina se eu tô com uma crise de ansiedade, eu escuto uma coisa dessas, né? Provavelmente ficaria pior ainda. Sim. E aí, tem esses fatores, assim, né? Imagina, se eu já tô mal, ainda tenho que enfrentar todos esses desafios, né? Da pessoa de me colocar, de expor minhas vulnerabilidades e ainda escutar que eu sou fraco. Mas também, para algumas pessoas, isso pode ser uma forma de se proteger, né? Assim, eu aprendi a vida inteira que é desse jeito que a gente funciona. A gente tem que ser forte, Tem que ser né? forte, tem que aguentar, tem que batalhar, que se eu parar para sentir isso que eu tô sentindo, o meu mundo vai desmoronar. Então, acho que são uma série de fatores aí. De fato, né? Parar e dar uma atenção a isso, considerar uma ajuda psicológica, médica, o que seja também é ser meio revolucionário em alguns sentidos, né? Porque para muitas pessoas, de fato, é algo muito difícil de admitir. É, eu falando até nessa questão de terapia, tem muitas. Vou fazer uma pergunta Claro. bem direta, tá? A condição financeira da pessoa, aí eu tô pegando aquele gancho ali da situação que seu pai falou. A condição financeira de uma pessoa predispõe ela a ter, eh, a entrar em depressão? Aham, aham. A É, falta do dinheiro, no caso, né? você falando isso, Lucas, me veio imediatamente em mente a música do Racionais, né? Miséria traz tristeza e vice-versa. Sim. Mas assim, não é que pobreza leva à depressão, não é uma relação causal. Mas eu diria que é um fator importantíssimo. Qualquer transtorno mental, a gente vai dizer que tem uma causa múltipla, né? Múltiplo causal. São fatores genéticos, fatores ambientais, fatores de personalidade, que tudo isso junto pode favorecer ou não um distúrbio psicológico. Então, imagina assim, se eu já tenho uma certa predisposição genética, se meu contexto diante da pobreza acaba sendo muito mais difícil, eu tenho uma personalidade, talvez, que também me predispõe a desenvolver algum transtorno. Então, sim, talvez eu desenvolva alguma coisa na minha vida. Fato é que a gente não pode fazer uma relação causal, né? De pobreza. Se eu sou pobre, então eu vou ter algum distúrbio grave. Não necessariamente, mas é um fator muito importante. Inclusive, a gente tem alguns dados de que doenças psíquicas graves, por exemplo, esquizofrenia, de fato estão mais presentes em populações pobres.
Então, assim, não é um preditor, não é uma relação de causa e Mas é um consequência, mas componente. é um componente importantíssimo. Imagina, né? Não tem como eu estar satisfeito com minha vida se tá faltando comida na mesa, É. né? Até porque. E um outro ponto também é que nem todo mundo tem a condição financeira para buscar ajuda É, de de fato. especialistas, né? Uhum, Então isso acaba potencializando muito também ligado aí a todos os vieses que aquela pessoa ela tem, cognitivo, vieses culturais, né, uhum. ideológicos. Então faz tudo um mix que ligado à condição da pessoa acaba é, é, contribuindo para o agravamento da depressão ou não. E Sim. falando nesse aspecto de depressão e também do acesso à pessoa à terapia, tem muitas pessoas, e aí vale para você que está aí do outro lado, que parou de fazer a terapia, simplesmente você sumiu, você não responde a sua psicóloga, mas isso acontece, né? Nossa, demais. E aí eu queria saber o seguinte: por que será que isso acontece? O que acontece quando as pessoas elas estão lá naquela terapia, elas ficam assustadas e somem? Será que existe o medo de encarar uma nova versão de si mesmo que a pessoa ela não está preparada? Uhum. É, assim, né? Considerando, acho que minha experiência, experiência de colegas, né, em geral também, muitas pessoas às vezes vêm para a terapia de fato quando está em momento de crise, né? Quando a situação de fato já está insustentável. E aí, com algumas sessões de terapia, de fato, a crise dá uma diminuída, né? Então, digamos assim, você estava no olho do furacão e deu uma baixada. Sim, Às vezes, para essas pessoas, já significa que, bom, se eu sair dessa crise, posso parar. Eu senti uma leve melhorada, então vou parar por aqui. Mas a gente se vê. E não é à toa que muitos pacientes vão e voltam, vão e voltam. Faz parte. É, e é isso, assim, né? E aí, às vezes, outras pessoas, tipo assim, deu uma melhorada aqui na crise, aí a primeira, o aperto financeiro que eu tenho, a primeira coisa que eu corto é a é, terapia. Então, porque, claro, também não vou ignorar que é um serviço caro para muitas pessoas, é difícil, tem que fazer um certo sacrifício, de fato, para estar lá. Mas também acho que tem a parte de que fazer a terapia exige responsabilidade, né? Digamos assim, também não é fácil você se dar de cara com seus próprios monstros. Então, exige que você se movimente, saia ali daquele velho padrão antigo. E exige coragem, né? E até uma coisa que eu brinco com os meus pacientes é que é assim, né? A gente não necessariamente gosta do que é bom, a gente gosta do que é conhecido. sim, verdade. Então, às vezes, eu tô numa situação péssima, mas eu já conheço, eu já aprendi a lidar com isso. Muitas vezes, lidar com o novo pode ser ameaçador também, né? Amedrontador. Sim. Tem pessoas, eu percebo muito nessas andanças minhas aí, Claro. Brasil afora, que são fortes, pessoas que parecem super resolvidas, líderes mesmo de fato. E aí, quando eu tô falando líderes, eu tô falando pessoas que lideram empresas, que lideram profissionais corporativos, e por dentro você percebe que aquela pessoa está no limite. Uhum. Existe um perfil emocional mais vulnerável, né, a esse silêncio mental, Uhum. essa condição que essa pessoa acaba agindo frente aos seus liderados? Sim, existe. É, Dentro da psicologia, a gente tem algumas formas de analisar a personalidade, né? Algumas teorias que vão falar sobre características de personalidade. E tem duas delas, assim, que são muito importantes para a gente considerar isso que você está dizendo, né? De pessoas que é, ignoram, né, seus próprios sinais. São pessoas, por exemplo, que se tem, se cobram muito, aquela pessoa que tem que fazer tudo certo, aquela pessoa que é muito certinha, aquela pessoa que não consegue lidar com imprevistos, ela é muito inflexível nesse sentido, né? Do tipo, não deu, mas vai ter que dar. Aquela pessoa que ela não admite erros. Então, isso é uma característica muito importante.
Outra característica são pessoas assim que normalmente evitam conflitos, né? Aquela pessoa que diz sim para tudo, a pessoa que ela não consegue pensar em um confronto. Então, essas duas características, se a gente vai considerar a personalidade, são essenciais, né? Assim, para desenvolver esse certo silenciamento. Aham. Mas tem fatores ambientais também aí, né? Por exemplo, uma criança que foi exposta a responsabilidades emocionais muito cedo, né? Por exemplo, já escutei várias vezes de pessoas, na minha vida pessoal e profissional, também uma frase assim, do tipo assim, fulano só tem tanta idade, mas é mais maduro que os pais. Imagina, você ter 8, 9 anos de idade É. e ser mais maduro que seus pais. Então, assim, são pessoas que provavelmente desenvolvem essas crenças. Não preciso ser forte, tenho que cuidar dos meus pais. É, então, não tem tempo, né, para me ouvir. Eu Uhum. tenho que estar envolvida aqui nessa responsabilidade com os outros. Então, assim, são pessoas que provavelmente estão muito predispostas a sofrer com esse silenciamento emocional mesmo. Falando nessa questão de perfil que eu te Aham. falei, eu comecei a malhar com o personal tem 2 meses, isso. Aham. Um abraço aí, Tiagão. Um abraço, Thiago. E aí, eh, eu ficava malhando, na época que eu não tinha personal, aí fica os personagens lá e tal, e eu falava: "Pô, será que essa galera tá aqui, tá me observando aqui, falando, pô, esse cara aí, ó, esse cara tá malhando todo errado, tá fazendo um movimento aí que não era pra fazer, tá inventando movimento". E aí a gente fica meio assim. Aí agora eu vou até usar aqui o que tá nos bastidores aí, o Bruno e o João. Ligado nisso, o psicólogo, ele chega assim também e começa a analisar o perfil comportamental do cara, tipo, você tá aí, você tá olhando, não, o Bruno ali e tal. O psicólogo, ele faz isso também, porque eu perguntei pro meu personal e ele falou, não, cara, a gente faz isso mesmo, fica olhando, ó, esse cara, o que que esse cara tá fazendo? É assim? Uhum. Mas é um julgamento, assim, né? É, Não, esse é, cara tá desse jeito. Ai, meu tá Deus. preocupado com os outros, né? É, aí, ó, tá vendo aí, gente? Ai, ai. Olha, então, assim, eu acho que tem Essa muito. pergunta fez você coçar a cabeça, né? Essa pergunta é porque tem muitas respostas para essa pergunta. Bom, se eu for falar assim, se eu tô aqui com você, Lucas, tô te analisando. Zero, não tô te analisando. Até porque é muito difícil, né? Do tipo assim, quando as pessoas me perguntam me fazem essa pergunta, eu até brinco assim, do tipo, até quem paga pra eu analisar é difícil analisar, imagina quem não Tá quer. pago. É, faz Mas sentido, faz sentido. é difícil, assim, né? Porque são elementos muito, muito escondidinhos ali e tal. Mas tem algumas características que às vezes a gente é mais observador, né? E consegue Sim. perceber com certa facilidade. Às vezes uma pessoa que tem um comportamento mais introspectivo e tal, né? Uma pessoa que é mais calada, mais na dela e tal, a gente consegue fazer algumas associações. Quer dizer que significa alguma coisa? Provavelmente não. Mas, assim, de fato, talvez a gente consiga perceber com mais facilidade, né? Talvez mais algumas coisas do que outras, né? Por exemplo, há algumas condições psicológicas, né, que acabam afetando muito determinados comportamentos, é mais fácil de perceber do que outros. Por exemplo, quem Uhum. trabalha com autismo, às vezes, só de ver uma criança já percebe, olha, esse sinal aí é um sinal importante e tal. Significa que aquela criança necessariamente tem autismo? Não, não significa. Entendi. Mas a gente fica meio águia, assim, né, para algumas coisas, meio atento a algumas coisas. Mas não necessariamente a gente tá analisando. Pode ficar tranquilo, não estou Então te tá, analisando. ufa. É que o shape mental é mais difícil de ver, É né? verdade, tá É. muito escondido. Nossa, camadas e camadas de resistência. Pois é. É, se alguém tá ouvindo esse episódio e de repente você pensou assim, nossa, isso que foi falado é para mim. Eu me encaixei exatamente nesse contexto. Qual seria o primeiro passo real, prático, que essa pessoa pode dar hoje, Aham. na sua visão de especialista no assunto? Olha, eu acho que um exercício que essa pessoa pode fazer agora seria justamente
fazer uma escrita sobre isso que ela tá sentindo, né? Ela se identificou com isso que a gente tá falando. Por quê? Eu me identifico com isso porque eu sinto isso. Eu me sinto assim porque aconteceu isso. Eu estou pensando isso. Registrar justamente isso que está acontecendo, porque muitas vezes essas coisas vão passando batido, assim, porque a gente não tá atento, a gente não tem normalmente esse costume, né, essa habilidade de pensar sobre os nossos pensamentos, pensar sobre os nossos sentimentos. A gente vai vivendo, vai vivendo. E não para, né, pra pensar e sentir. E às vezes, quando para pra sentir e pensar, é quando o negócio já tá muito intenso, é quando eu tô numa briga, e aí eu falei um monte de coisa que eu nem queria ter falado, é que quando eu percebo que exagerei em algum momento. Então, assim, acho que um primeiro passo é isso, assim, se observa, analisa, escreve, pensa sobre isso. O segundo passo, eu acho que é isso, assim, né? Se tá incomodando, se tá te fazendo sofrer, se tá causando algum tipo de problema, e aí com certeza eu vou falar pra ir no terapeuta, no médico, psicólogo, principalmente, né? Eu vejo que a nossa rotina tá tão corrida para todo mundo. É, E eu sempre falo isso e eu vou falar isso aqui, ó. Eu já não tô aguentando mais. Eu nem tava eu. conversando com minha esposa. Porque as pessoas não sabem respeitar o espaço uma das outras. Tipo assim, eu evito de mandar mensagem no horário de almoço. Eu evito. Não tô falando assim que eu não mando. Em alguns casos eu mando quando é coisa importante. Sim. Mas tem gente que não tem um filtrozinho. E o celular, a notificação, particularmente falando, ela me traz muita ansiedade. Uhum. Apareceu uma notificação aqui, eu tenho que abrir, eu tenho que responder. Eu percebi, você responde na hora, né? É. E aí eu tava em casa, eu tava vindo pra cá e aí a gente recebeu o e-mail, aí eu falei com o João, eu vou responder esse e-mail. Já peguei o telefone pra responder. Eu falei, cara, calma aí. Exato. Depois você responde. Então eu sou muito assim, imediatista. Eu tenho que responder na hora, eu tenho que atender. E quando eu não consigo, eu me cobro muito. Só Aham. que aí eu me cobro um pouquinho hoje, me cobro um pouquinho amanhã e vou, né, absorvendo essa carga toda e em algum momento a gente fica estressado, sente dor de cabeça. Ninguém me deixa em paz. É isso aí, ninguém me deixa em paz e tal, e não sei o quê. E com o passar do tempo, a gente toma um remédiozinho, vai mascarando, É. e aí em algum momento isso vai estourar. Uhum. E eu vejo que muito dos dados que saiu recentemente sobre saúde mental, que ano passado quase 500 mil de pessoas foram afastadas do seu trabalho por Sim, questões de saúde sim. mental, Uhum. é muito por conta disso. O corporativo. O É. corporativo, ele tá matando as pessoas. E agora com home office, né, você não tem uma separação. Isso. Antes, né, quando esse regime de trabalho era menos comum, né, era muito óbvio. Se eu tô no meu trabalho, eu tô no meu trabalho, eu tô na minha casa, eu tô na minha casa. E aí, né, vem celular, telefone, enfim. E agora o trabalho está dentro de casa, fica muito difícil, né, saber qual é o meu limite, né? As coisas É. ficam muito nebulosas, né? Fica uma certa zona cinza. Aí eu tô trabalhando, mas eu tô no meu horário de almoço, eu tô no meu horário de folga. Até mesmo pro cérebro entender que no trabalho automaticamente eu vou descansar. Antigamente, né, na época dos nossos pais, eram isso. Era muito óbvio, né? É, e agora não tem isso, porque praticamente o seu trabalho tá aqui o tempo todo. É. E eu percebi que eu passeava com o meu cachorro todo dia, eu tenho um ritual. Acordo 5 horas da manhã, vou pra academia, tipo 6, malho, volto, passeio com o cachorro. Às vezes eu inverto esses fatores. E aí eu ficava postando história todo dia. Então todo mundo que me acompanha nas redes sociais já sabe mais ou menos os meus horários, né? E aí o meu personal, ele falou assim, pô, ó, você tá no treino aqui, aproveita o passeio. E aí eu lembrei e falei, caramba, eu não aproveito o passeio, eu tô ali com o meu cachorro, Uhum. no ar livre. Quantas pessoas no planeta não queria ter essa liberdade que eu tenho de caminhar de manhã olhando pro nada? Exatamente. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô deixando o celular em casa Ótimo. e vou com o cachorro. Uhum. Cara, é surreal a diferença. Uhum. Porque o meu cérebro, ele entende, olha, o seu celular ele não vai tocar, você pode ficar tranquilo.
entendeu? E aí, como que isso acontece? Nessa questão da separação. A gente precisa separar uma coisa da outra, entendeu? Porque às vezes é isso assim também, né? É, eu tô ali passeando com o cachorro, mas eu tô postando uma story, eu tô vendo quem viu, quem interagiu comigo, quem postou alguma coisa também. E aí a última coisa que você tá é presente ali naquele momento, né, com o seu cachorro. Você tá pensando em todas as coisas possíveis e imagináveis, menos aproveitar aquele momento ali com o seu bichinho, né? Exatamente. E agora nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu tenho uma última pergunta. Essa pergunta é uma pergunta difícil, tá? Aham. Então vamos lá. Tamires, antes da gente encerrar esse episódio, que por sinal foi um episódio fantástico, eu gostei muito. Se você tivesse apenas um minutinho com alguém que está prestes a desistir de tudo, o que você diria para essa pessoa? Essa pergunta é bem delicada, né? Você me colocou numa situação complicada. Mas eu vou tentar, assim, né? Eu nem tentaria dizer para essa pessoa vai passar. Nem tentaria dizer, porque eu acho que quando a situação tá nesse ponto, é porque de fato a dor tá tão intensa que essa pessoa não acredita que isso vai passar. Mas é interessante a gente entender que essa pessoa, ela não quer acabar com ela mesma, ela quer acabar com o que ela tá sentindo, né? Ela quer matar a dor e não exatamente fazer algo com ela mesma. Então, acho que primeiro esse ponto, né? E segundo, acho que tentaria instigar algum tipo de esperança, né? De saber que existem outras possibilidades. Aquela é a pior escolha, né? Possível. E que ela não tá sozinha, que ela pode conseguir ajuda, ela pode ter uma vida muito saudável, apesar de passar por problemas e dificuldades muito intensas. Acho que o que a gente pode fazer nessas situações é tentar instigar esperança, ser acolhedor, ser empático, mas instigar esperança, que acho que muitas vezes é o que falta nessa situação, né? Uma esperança de pensar que pode melhorar, que as coisas podem ser diferentes. Então, acho que tentaria ir nessa direção. Pô, legal. Muito obrigado Eu que pela sua agradeço. participação. A gente ficou muito feliz. Com certeza vai agregar muito na vida das pessoas, porque as pessoas elas querem ser tratadas como pessoas. A gente não quer ser tratado meramente como um número dentro de uma empresa, a gente Uhum. não quer ser tratado como um número meramente dentro da nossa família, a gente quer ser tratado como gente. Sim. E gente tem emoções, gente tem sonhos, gente Uhum. tem dias ruins, tem dias difíceis, gente também tem dias maravilhosos. Hoje, talvez, você pode estar passando por um dia ruim, mas amanhã vai melhorar. E no mais, é isso. Eu não posso deixar de lembrar que este episódio, dá um zoom aqui, por favor, é um episódio com oferecimento especial da Carnes Nobres. Você sabe por quê? O seu churrasco merece aquela carne suculenta, gostosa e com muita qualidade que você encontra só na Carnes Nobres. No mais, nos encontramos no próximo episódio.